Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao programa Cloudly. Aqui eu compartilho as melhores estratégias, boas práticas e tendências do mundo de computação em nuvem no Brasil. E no programa de hoje eu vou falar para vocês sobre a migração PHP MySQL que eu estou fazendo lá para a Amazon. Essa é a segunda aula e eu vou mostrar como que eu fiz a configuração do Bitbucket, como que a gente mandou o código lá para o Beanstalk e como o Beanstalk faz o gerenciamento e a instalação dessa aplicação nas nossas instâncias EC2. Então vamos lá? Vamos aqui falar da segunda parte, né, da nossa migração aí dos sistemas PHP MySQL lá para a Amazon, tá? Na outra aula eu falei sobre a estratégia, como que a gente traçou essa estratégia junto ao cliente, para tomar cuidado aí com questões de disponibilidade, tomar cuidado com questões técnicas, né, de como fazer o deployment, etc, etc, etc e tal. Se você não assistiu essa aula anterior, eu recomendo fortemente que você assista, mas se bateu aquela preguiça, beleza, chega aí comigo, eu vou te mostrar como é que a gente fez ali na prática, tá bom? Nosso serviço escolhido foi o Elastic Beanstalk, que é um serviço da Amazon, um serviço gerenciado que vai fazer o provisionamento da infraestrutura pra gente, sem a gente precisar ficar se preocupando com questão de instâncias EC2, etc e tal, tá bom? Eu terminei o último vídeo mostrando, né, sobre o Bitbucket e sobre os pipelines, né? Falei sobre isso e, de fato, isso é uma das ferramentas principais dessa migração, porque nós queríamos não só migrar a aplicação, mas sim automatizar o deployment ou a publicação dessas aplicações lá na Amazon, tá bom? Então, essa é uma aula mais prática, simbora. Beleza, então vamos lá, ó. Sobre os pipelines, né? O que a gente pode falar sobre eles. Essa não é uma aula exclusiva de pipelines, eu vou dar aqui uma visão geral para você, vou te explicar o que o pipeline faz e aí depois, se vocês tiverem interesse também, eu compartilho mais experiências minhas com pipelines, não só com a Amazon, mas com outros, tá bom? Mas eu estou aqui com o meu código aberto, tá? Do sistema. A gente tem que ter acesso ao código. Então vocês podem ver aqui uma aplicação PHP, né? Nesse caso está usando um framework. E aqui eu tenho um arquivo de configuração do pipeline chamado bitbucket-pipelines.yaml. YAML é o formato do arquivo, né? É um formato bastante difundido hoje na internet e é um formato bastante simples de ler, tá? Ele é separado aí, né, por indentações, né? Essas indentações aí criam essas cadeias aqui, né, onde você pode ver que o código é aninhado, tá? A segunda opção, né, que é muito utilizada no mercado, não se aplica aqui, mas é muito utilizada no mercado, é o JSON, né? O JSON, ele é mais, eu pelo menos prefiro, né, utilizá-lo mais para outras estruturas de dados, quando você está fazendo configurações, comunicação entre sistemas, arquivos de configuração, realmente o YAML é muito mais prático, tá? Quando a gente entrar aí em questões na Amazon, né, quando a gente falar sobre infraestrutura como código, você vai ver que a Amazon te dá as duas opções. Ela te dá a opção de usar o JSON, te dá a opção de usar o YAML, e aí é com você, tá? Mas aqui no pipeline a gente tem o YAML, e o YAML é o que a gente precisa seguir, tá bom? Então, o Bitbucket Pipeline é um serviço que você precisa ativar na sua conta do Bitbucket, tá? Então aqui, lá na configuração dentro do repositório, você vai aqui em configurações, tá? Lá embaixo você tem pipelines, tá? A seção de pipelines, e aí você tem as configurações, né, onde você vai ativar o seu pipeline, e você precisa ter esse arquivo com esse nome, bitbucket-pipelines.yaml, na raiz do seu projeto. Sem esse arquivo, o pipeline não funciona, tá ok? Então, é o pré-requisito para o nosso querido pipeline. Então, vamos voltar para o código. Tenho o meu arquivo. A primeira linha que eu preciso colocar no meu pipeline é sobre a imagem. Lembrando que o pipeline é uma imagem do tipo Docker, né? Então, essas imagens elas podem ser criadas por mim, né? De maneira totalmente customizada, com a imagem e bibliotecas e recursos que eu julgar necessárias, e eu posso usar imagens existentes, eu não preciso criar imagens do zero. Nesse caso, eu estou usando uma imagem, tá? PHP 7.1.29, que era uma imagem que está disponível para mim, para eu usar.
No caso, a versão do PHP aqui ela não é relevante para mim. Eu estou usando só um Docker que já estava criado lá, uma imagem Docker criada lá, ok? Então, mas essa linha ela é uma linha obrigatória. Existe uma lista de imagens que você pode utilizar na própria documentação do Bitbucket, lá no manual deles, tá bom? A próxima linha, que também é uma linha raiz, é a linha pipelines. Então, é uma keyword, né, uma palavra-chave que eu preciso utilizar. Dentro de pipelines, nós temos a linha custom. A custom são pipelines criados por mim, tá bom? Esses pipelines, eles vão ser iniciados através de lógica de negócio que eu mesmo posso determinar, tá? E dentro de pipelines, eu tenho branches. Então, o Git, ele é baseado em branches, né? E aí, toda vez que um branch for alterado, né, toda vez que um merge acontecer dentro de um branch, eu posso dizer para o Bitbucket, olha, quando acontecer alguma coisa em determinado branch, esse é o nome do branch, você vai rodar esse passo para mim, tá? Dentro do custom, eu posso criar passos, tá? E o passo, o nome do passo, eu que determino. Nesse caso, nós criamos dois passos, tá? Eu tenho o passo chamado deployment-beanstalk-dev e tenho o segundo passo, development beanstalk PRD, que é produção, tá? Esse mesmo pipeline faz a publicação do sistema em dois tipos de ambientes, ok? Aqui, esse e-comercial e essa string determinam o alias da minha função. Então é o apelido da minha função. Você pode ver aqui que esse mesmo nome que eu utilizei aqui na linha 24 é o nome que eu estou usando na linha 44. Então, quando o branch prod ou prod tiver um merge ou for alterado, rode ou vá para o passo deployment to prod, que é esse passo aqui, tá? Então essa é uma forma de ancoragem. Eu uso o asterisco e aqui eu uso o e-comercial. O e-comercial diz que esse passo tem o apelido ou alias tal, e aqui embaixo eu digo que ao acontecer alguma coisa, vá para o passo deployment to prod, ok? Então dentro de cada passo, essa estrutura que eu estou mostrando para vocês é obrigatória, tá? É uma configuração do Bitbucket. Então, dentro de cada passo, eu tenho que ter obrigatoriamente um step, pelo menos um step, tá? Então, ó, temos dois steps aqui. O primeiro step, o que eu preciso fazer? Lembrando, a imagem é uma imagem Docker, que é um sistema operacional rodando ali dentro, ok? Minimamente configurado para que eu faça as minhas operações. Essa imagem que eu estou usando, que é essa imagem PHP 7129, ela vem desatualizada. Então, para ter certeza que eu estou usando os pacotes mais atualizados dentro daquela imagem Docker, eu estou usando um comando chamado apt-get update, que é o apt-get é um gerenciador de pacotes do Linux, tá? Eu estou dando um update aqui para atualizar, porque vem a imagem do jeito que ela foi salva, eu atualizo ela com os pacotes mais novos, e depois eu faço a instalação do zip. Lembrando que as imagens Docker, elas sempre são mínimas viáveis. Por quê? Porque elas precisam ter um tamanho pequeno para serem rápidas. E muitas dessas imagens Docker, às vezes não incluem comandos básicos como zip, às vezes nem o ls para listar diretórios, às vezes o cp. Então eles enxugam o Linux, né, ou outro sistema operacional, para que ele fique o menor possível, né, e que carregue o mais rápido possível quando a imagem Docker for solicitada. Nesse caso, a minha imagem não tinha o zip. O zip é importante para a gente porque a nossa estratégia de deployment aqui é pegar o código do Git, tá, zipá-lo, criar um pacotão com todos os arquivos, o código fonte, e mandar para a Amazon. Então eu preciso do zip. Então, quando a imagem roda, eu dou um update e instalo o zip lá no Linux. E aí, o próximo passo é zipar tudo que eu tenho dentro do meu Git, excluindo os arquivos que tem o nome .git e o arquivo .yaml. Por quê? Eu vou criar um pacote com tudo que está dentro do meu repositório Git. Se você olhar aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho arquivos, por exemplo, o git ignore, eu tenho esse que aqui é um cache do PHP, eu tenho o próprio YAML, eu tenho arquivos do Docker, eu tenho várias coisas que não precisam ser
publicadas. Às vezes são arquivos que me ajudam durante o desenvolvimento, mas que não precisam, ou de repente não podem, né, ir para o servidor de produção. Então aqui eu estou passando para o comando zip, um "-x", que é de exclude, né, de excluir. Eu estou falando para ele, ó, retira para mim do zip os arquivos que tem o .git alguma coisa, né, terminam com qualquer coisa, mas tem o .git no meio, então ele vai pegar o git ignore, vai pegar outros arquivos que tem esse nome, e arquivos com a extensão YAML, que é esse próprio arquivo aqui. Eu não preciso desse arquivo em produção, ele é usado só pelo pipeline, ok? E aí, dentro, né, eu estou step, né, script, né, que são os passos, e eu tenho os artifacts, né? O que são artifacts? São artefatos que esse passo vai gerar ao final. Então, esse é um termo técnico chamado de artefato, bastante comum nesse meio aí de automatização de deployments, que nada mais é do que o arquivo resultante de um processamento. Pode ser um ou mais arquivos, tá? Nesse caso, o nosso artefato é o arquivo zip, mas eu poderia ter artefatos múltiplos. Eu poderia, por exemplo, compilar uma aplicação ou gerar um jar lá no Java, e também, junto com o jar, eu preciso levar um arquivo TXT, eu preciso fazer algum outro arquivo, levar imagens, então eu poderia ter um artefato por linha aqui, tá bom? No nosso caso, é mais simples, porque é um arquivo só compactado, e eu preciso dizer para o pipeline que o meu artefato é o zip, porque esse zip vai ser usado pelo próximo passo, tá bom? Cada passo, tá? Ó, são 2 passos. Cada passo vai instanciar uma imagem do Docker. Ele vai iniciar uma imagem nova, fazer os passos necessários aqui, gerar o artefato e, plum, baixar a execução dessa imagem, ok? Por isso que o artefato aqui é importante, que eu preciso levar esse artefato para o próximo passo. A próxima imagem Docker, ela vai começar a rodar do nada, ela não sabe o que ela está fazendo. A gente chamou ela, opa, deixa eu rodar aqui. Mas a gente vai dizer para ela, ó, rode para mim, só que você tem um artefato para usar dentro da sua execução, tá bom? Então, ó, artefato é o zip, e aí o próximo passo, a gente está usando o que eu comentei no vídeo anterior, que é o Bitbucket Pipe. O Bitbucket Pipe são imagens do Docker já pré-configuradas com objetivos específicos. Isso acelera muito o nosso desenvolvimento. Vamos imaginar que eu preciso mandar esse zip que eu acabei de gerar nessa imagem Docker lá para a Amazon. Eu tenho algumas opções, né? Eu posso fazer tudo na mão, criar uma imagem Linux que faz uma conexão com o Bucket S3, eu instalo a Amazon CLI, configuro as minhas chaves e mando lá para o S3. É perfeitamente possível. Poderia fazer isso, criar a minha imagem, subir a minha imagem em algum lugar e aqui usar ela. Mas eu não tenho essa imagem, tá? E outra, eu crio a imagem. Se alguma coisa muda, eu tenho que fazer a manutenção dela. Então, a gente quis fugir disso e o Bitbucket provém, né, ele disponibiliza, né, para a gente esse pipe. Então eu estou usando um pipe que está lá na documentação deles, chamado AWS-Elastic Beanstalk-deploy, e a versão aqui, nesse caso é 0.5.2. O que tem dentro dessa imagem não me interessa, eu não quero saber, eu quero usar só a imagem. Eu quero falar, olha, roda aí e manda o meu código para a Amazon. Para que isso aconteça, essa imagem precisa receber algumas variáveis, tá? E essas variáveis, essa lista de variáveis está disponível na documentação do Bitbucket. Para te adiantar, o que eles precisam? Da minha access key, da minha secret key e da região. Por quê? Voltando lá na teoria da computação em nuvem, para acessar recursos da Amazon, eu não uso usuário e senha, né, pelo CLI, né, pela linha de comando. Eu não uso usuário e senha, eu uso access key e secret key. Então eu preciso necessariamente criar um usuário dentro do console que tem uma access key e uma secret key. Então vamos dar uma pausa aqui no nosso código, vamos lá no console da Amazon, dentro do IAM. O IAM é o serviço da Amazon, né, para gerenciamento de usuários, políticas, etc.
Então eu entro aqui em usuários e eu tenho aqui um usuário chamado Bitbucket Deployments. O que eu fiz? Criei esse usuário aqui pelo console, eu dei acesso a esse usuário para o Beanstalk, que é o serviço que nós vamos utilizar. Eu estou dando full access para ele, tá bom? E na questão do grupo, eu criei um grupo chamado Deployments, mais uma questão administrativa aí de ter visão de qual usuário está no grupo Deployments, tá bom? Isso é seu critério, mas o mais importante aqui é você dar acesso ao usuário, né? Dar acesso ao Bitbucket e principalmente, né? Você aqui na parte do Security Credentials, você precisa de uma Access Key e de uma Secret Key, tá? Essa Access Key ela é gerada quando você cria o usuário e a Secret Key ela é gerada uma vez só. Quando você cria o usuário, você precisa guardar esse valor dentro aí dos seus, se você usa o LastPass ou usa algum outro serviço aí de credenciais, você tem que guardar isso em algum lugar, porque senão você tem que regerar a senha, tá bom? Regerar a Secret Key. Então foi isso que eu fiz, tá bom? Criei um usuário, eu tenho Access Key, Secret Key. Vamos voltar lá para o código. Eu tenho a região, aqui eu estou deixando fixo, tá? US East 1, que é a região que a gente está usando, da Amazon. O Application Name, Environment Name, Zip File e o S3 Bucket. Aqui, ó, Application Name é o nome da aplicação que está lá no Beanstalk. Então vamos lá para o nosso painel de controle, tá? Essa é o nome da aplicação, ó, tá? No nosso caso aqui chama Desempenho, o nome da aplicação. Então eu colocaria aqui o Environment Name. Então, ao criar um ambiente no Beanstalk, você tem que dar um nome para esse environment, que é essa linha aqui, ó, desempenho-prod, tá? Eu tenho que informar para a imagem Docker qual é o Application Name e o Environment Name. Por quê? Ele precisa saber para quem ele vai fazer o deployment. Quando ele conversar com o Beanstalk, ele precisa falar, olha, eu tenho um zip aqui, esse zip precisa ser instalado nessa aplicação e nesse ambiente, environment, tá? O zip file é o zip em si, aquele artefato que nós criamos no step anterior. Claro que é mandatório. A gente está dizendo para a imagem Docker, olha, eu já criei um zip para você num passo anterior, por favor, utilize. E o S3 Bucket é onde o arquivo zip vai ser gravado e é nesse S3 Bucket que o Beanstalk está escutando o que a gente fala, tá? Ele está mapeado para o Beanstalk. Então o Beanstalk fica olhando para aquele bucket. Assim que cai um arquivo novo lá, ele sabe que tem uma versão nova e aí ele starta todo o processo de deployment, tá bom? Eu estou falando coisas já do Beanstalk aqui, a gente não criou o Beanstalk. Se você chegou agora, pegou o vídeo no meio, eu não criei um ambiente ainda lá no Beanstalk. Vou te mostrar como faz isso, mas essas são as variáveis necessárias para fazer a configuração do bucket. Dá para configurar antes de você criar o ambiente no Beanstalk. Claro que você não vai rodar porque ainda não está lá, mas você já pode fazer isso. É a primeira coisa que a gente fez. Eu já sei, anotei aqui o nome da aplicação que eu vou criar e o nome do environment que eu vou criar também. Então eu já consigo planejar isso de maneira estruturada e colocar aqui. Parênteses, né? Você percebe? Esse aqui é o nome da variável que a imagem do Docker está esperando. Tá? Então isso é mandatório, tem que ser nessa grafia. Mas aqui eu estou usando o símbolo do dólar, né? E o nome, que é uma variável. Da onde que vem isso aqui? Aqui é só uma pincelada, uma ideia para você, se você não conhece os pipelines do Bitbucket, como eles são poderosos. Isso são variáveis de ambiente que eu posso criar dentro da minha conta do Bitbucket, tá? Posso criar dentro da minha conta do Bitbucket. Então, o que isso me possibilita? Vamos pensar que você tem aí um grupo de desenvolvedores, tá? E essas variáveis têm informações sensíveis. Por exemplo, o Access Key e o Secret Key são coisas sensíveis. Se alguém tem acesso a esses dois valores, eles têm literalmente acesso à sua conta. Eles conseguem via a linha de comando, não pelo console, lembrando, não pelo console, sim, via a linha de comando. Eles vão conseguir ter acesso aos seus recursos e podem fazer um estrago grande, dependendo da alçada que o seu usuário tem lá dentro. Tá? Então, são informações sensíveis e que você não precisa, né? Melhores práticas, claro, você não vai vir aqui, trocar e colocar a sua Secret Key aqui dentro, tá bom? Porque aí todo mundo vai ter acesso.
Ficou claro? Então eu uso uma variável e essa variável ela fica cadastrada dentro do Bitbucket. Dentro do Bitbucket só tem acesso a essas variáveis quem tem acesso administrativo. Por exemplo, o meu usuário nesse momento tem acesso administrativo. E lá dentro do Bitbucket eu tenho os pipelines, a seção de pipelines. Dentro dele eu tenho as variáveis do repositório. Tá? Eu posso cadastrar as variáveis aqui, tá vendo? Ó, o nome do bucket, isso aqui a gente vai pegar do Beanstalk, eu vou mostrar, application name e o environment name, tá? São três variáveis que são usadas pelo pipeline. Repare que o nome da variável aqui é o mesmo nome da variável do nosso código aqui, tá? Por exemplo, esse e esse aqui. Então, cada repositório tem uma variável pré-cadastrada lá no dashboard do Bitbucket, e aí, ao rodar o pipeline, ele vai substituir as variáveis, né, com os valores respectivos de cada repositório. É fantástico, tá? Aqui você tem, falando rapidinho, né, sobre os tipos, né, eu posso ter aqui, ó, secure e unsecured. Então eu posso ter variáveis que não dá para se ver o valor. Vou mostrar para vocês. Eu tenho variáveis do tipo na linha do repositório e tenho variáveis dentro da conta em si, tá? Então tem variáveis no nível da conta e variáveis no nível do repositório. Por quê? Imagina que eu criei um usuário que vai fazer o deployment de todas as aplicações. É discutível se isso é seguro ou não, mas é assim que está feito. Esse access key e o secret key é o mesmo para todos os repositórios. Então eu não preciso entrar em cada repositório que a empresa tem e colocar access key, secret key, sendo que é o mesmo. Então eu crio variáveis no nível da conta lá no Bitbucket, tá? Então eu posso criar no nível da conta do Bitbucket. A lógica é a mesma, tá? Não tem segredo. A diferença é que essa variável fica disponível globalmente dentro da conta lá no Bitbucket, tá bom? E elas estão protegidas, ninguém consegue ler, tá? Essa é a grande vantagem aí. Então, as variáveis estão aqui, passando lá para a nossa imagem do Docker, né, que são os Bitbucket Pipes, né, são as imagens Docker, né, que são fornecidas pelo Bitbucket que eu posso somente usar. E é isso. Ele gera um zip, esse zip é mandado para um bucket S3. E esse bucket S3, como eu disse, é monitorado pelo serviço do Beanstalk. A partir do momento que o Beanstalk vê um zip novo lá, ele faz todo o procedimento de deployment e faz aí a aplicação ser jogada no ar de maneira automática, tá bom? Importante comentar aqui, se você não tem conhecimento do Git ou não sabe como as coisas funcionam, esses branches e esse pipeline, ele só é ativado, né, ele só roda quando houver aprovações. Então você deve, né, colocar essas aprovações, e aí só quando, por exemplo, o gerente ou o líder técnico aperta o botão, o código pode ser incluído no branch master, por exemplo, ou no branch prod no nosso caso, e aí o Bitbucket roda o pipeline. Porque senão, imagina que o deployment seria feito sem nenhum tipo de segurança. Tá bom? Existem algumas recomendações de segurança adicionais que você pode fazer, você pode implementar da sua maneira, mas esse bloqueio aí, né, o desenvolvedor só pode fazer um merge num branch do Git só se tiver determinadas aprovações. Isso está disponível lá no Bitbucket e você pode fazer isso de maneira tranquila, sem precisar fazer nenhum tipo de configuração adicional. Beleza? Então é isso, ó. Parte do pipeline é isso. Eu vou rodar um pipeline aqui para você ver como é. Enfim, vamos imaginar que a gente já tem o nosso ambiente lá do Beanstalk criado. E aí eu vou simular esse pipeline, tá? O que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Eu posso vir aqui nesse branch, deixa eu ver a maneira mais fácil, eu venho aqui em branches, né? Eu vou pegar esse branch prod e eu venho aqui e dou um run pipeline for branch. Olha que legal, a lista de passos aqui, tá vendo? Ó? Custom, deployment beanstalk dev e deployment beanstalk prod. Lembra desses nomes aqui?
Esses nomes que estão disponíveis aqui no Bitbucket, no dashboard do Bitbucket, são os nomes que estão vindo aqui do meu código, ó. Tá vendo? Se eu mudo esse nome, muda lá também. Então o Bitbucket está lendo esse arquivo, né, e mostrando para mim lá no dashboard. Ok? Então, ó, vou selecionar aqui deployment para o Beanstalk, eu estou simulando. Na verdade ele vai fazer um deployment, mas eu estou só para fins didáticos te mostrar o que é um pipeline. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está rodando, fazendo o setup da nossa imagem do Docker. Tá? Então ele está indo lá no repositório de imagens, fazendo a configuração. Agora ele está rodando o apt get update. Lembra daquele passo lá no nosso código? Depois, olha, ele já completou, é muito rápido. Depois ele vem apt get install, cria o zip e manda para o segundo passo. O segundo passo é uma outra imagem, tá? Uma outra imagem Docker que vai fazer passar o zip lá para a Amazon, tá? Então eu vou correr aqui no Bitbucket, aliás, no Beanstalk, desculpa, para mostrar para você que ele está atualizando, ó. Elastic Beanstalk está atualizando o seu ambiente. Você viu que eu disparei o pipeline lá no Bitbucket e ele está rodando o deployment aqui automaticamente. Claro que eu não fiz nenhuma mudança no código, então aqui ele está fazendo, né, chovendo molhado, como se diz, né? Então ele não está fazendo nada de interessante, né, nada de novo, né? Mas ele está fazendo alguma coisa muito interessante, que é fazendo o deployment nas instâncias desse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Você vê que aí vai demorar em torno aí de 1 minuto e meio, tá? Nesse momento, o que a Amazon, o que o Beanstalk está fazendo? Está pegando esse arquivo zip, descompactando ele num ambiente de staging, que ele fala, né? Que é um ambiente aí que ainda não é o de produção. Ele faz ele descompacta essa lista de arquivos e copia por cima do código lá que está na instância, tá bom? Você vê que, olha, foi muito, muito rápido mesmo. Às 17h22 ele começou e terminou 17h23 e 41 segundos. É incrível, tá? É muito, muito rápido mesmo. Os arquivos saíram do Bitbucket, que é externo à Amazon, e caíram aqui dentro do nosso Beanstalk. E nesse momento a aplicação está funcionando, tá? Não tem nenhum problema. Ó. O Health está ok, né? A versão, que é uma versão que o próprio Bitbucket, aliás, desculpa, o próprio Beanstalk criou, que é o número 26, ele cria esse MD5, né, esse SHA, né, é um código que o Beanstalk cria, só para poder controlar as versões, e aí aqui ele diz a minha plataforma, a plataforma que eu estou usando, e me diz que está tudo certo, tudo beleza. Fantástico, né? Também acho muito, muito fantástico mesmo essa automação que eu vou mostrar para você. Ó, comecei a mostrar essa automação dentro do código e agora é hora de criar, né, o ambiente dentro do Beanstalk. Aqui que são elas, tá? Eu tenho algumas opções para você e eu queria te dar essas opções e te mostrar as vantagens dela, né? E também entrar numa discussão muito importante que eu quero te ajudar nessa jornada, que é a seguinte: toda vez que você cria ambientes dentro da Amazon, você sempre tem a opção de criar via console. O que é via console? É esse visual aqui que eu estou te mostrando, tá? Você pode ir clicando, pode ir criando, configurando, apertando botões e tudo vai acontecendo. Simples, não é? Você tem a segunda opção, que é pelo CLI, que é pelo Command Line, quer dizer, você abre um terminal aí na sua máquina, instala o CLI da Amazon, que é a biblioteca de comandos, e faz via CLI. Trabalho, você tem que saber comandos, tem que saber parâmetros, mas dá trabalho, mas também dá para fazer, sem usar o console da Amazon. E a terceira opção é usando scripts. Os scripts eles te dão a automação da sua infraestrutura, né? A Amazon tem o serviço chamado CloudFormation, tá? Então o CloudFormation é a sua infraestrutura como código, ok? Essa infraestrutura como código. O CloudFormation é o serviço da Amazon, mas existem no mercado outras tecnologias de infraestrutura como código, de provisionamento, existem muitas coisas por aí, tá bom? Para citar uma alternativa ao CloudFormation, que é da Amazon, você tem o Terraform, né? Ou Terraform,
O Terraform, vou colocar aqui no Google só para ilustrar, ele é também pela uma empresa chamada HashiCorp, né, que te dá essa opção de criar a sua infraestrutura como código, tá bom? Dá para usar o Terraform dentro da Amazon em alternativa ao CloudFormation, mas o CloudFormation é digamos, a tecnologia, né, a língua oficial que a Amazon fala. Então você pode criar esses scripts CloudFormation, são scripts mesmo, código, em formato YAML, como eu mostrei para vocês, similares àquele do Bitbucket, ou JSON, tá bom? Então, ó, recapitulando, posso criar infraestrutura pelo console, pelo CLI e via script, tá? Via script. Vamos pensar em CloudFormation só para facilitar nosso raciocínio. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá bom? Eu sei que é uma parte teórica, mas é importante a gente ter esse conhecimento alinhados entre a gente. Via console é mais fácil porque é visual, né? Então eu venho aqui, por exemplo, clico no menu Services, vou lá em Beanstalk, então ele vai carregar aqui, eu vou lá e, por exemplo, New Application, olha só, é bonitinho, é campo, vou preenchendo, quer dizer, é intuitivo, eu não vou dizer fácil porque tem muitas opções, mas é intuitivo, você vai lendo, você vai clicando ali, learn more, você vai lendo as instruções e vai seguindo, tá? Desvantagem principal do console. Imagina que você precisa recriar a sua infraestrutura amanhã porque o seu cliente disse que a região dos Estados Unidos está dando muito problema e ele gostaria, porque é uma das funcionalidades e das possibilidades que a Amazon propicia a seus clientes, é criar a infraestrutura em outra região. Ele quer criar na região São Paulo, porque ele quer arcar com os custos, ele sabe dos custos, mas ele quer que você pegue tudo que você acabou de criar para ele e leve lá para São Paulo, em vez de deixar lá nos Estados Unidos. E aí? Você criou tudo no console. Então a grande desvantagem do console é essa. Você vai ter que refazer manualmente, clique por clique, digitando todos os campos, o processo de criação da infraestrutura. Pensando em automação, isso não é nada automático. Depende de alguém. E esse alguém pode cometer algum erro, cometer algum problema durante a criação e causar um problema no seu serviço de produção. Tá? A segunda opção, CLI, linha de comando. Bom, por mais que você goste de Linux, ou goste de Windows, ou PowerShell do Windows, ou que você goste de digitar comando, tem gente aí que gosta, não, eu sou o cara da linha de comando. É bacaninha, só que são muitos parâmetros para que você decore os comandos na Amazon. Primeiro você precisa fazer o setup, né, a configuração do AWS CLI, que é a linha de comando, a biblioteca de linha de comando da Amazon. Você precisa instalar isso na sua máquina. Você precisa configurar o Secret Key e o Access Key para poder ter acesso aos recursos da Amazon. E aí é decoreba, né? Eu sei os comandos principais da Amazon, mas às vezes um parâmetro eu não lembro, eu tenho que ficar olhando a documentação. Você pode... A desvantagem é muita informação para você decorar. A vantagem é você guarda os comandos já pré-definidos em algum arquivo texto aí na sua empresa, algum lugar seguro para você, e depois você só roda esses comandos. Por exemplo, usando o exemplo aí da migração de região, né? Você pode migrar a infraestrutura para outra região só trocando os parâmetros, passando o nome da região nova e assim vai. Beleza? Então você já tem aí, já não é manual como console, né? Não é visual como console, mas você pode replicar, né? Você pode criar e recriar a infraestrutura algumas vezes usando o CLI, mas ainda ele não é tão dinâmico, tá? E a terceira opção é o CloudFormation, é criar a sua infraestrutura via scripts, que é o jeito profissional e recomendado se você quer entrar nesse jogo do cloud para valer e trabalhar feito gente grande, né? Então, o script é a solução mais dinâmica possível, porque você pode simplesmente rodá-lo e ele faz não só a criação dos recursos, como a configuração e provisionamento de tudo,
tá? Só que qual é a grande desvantagem dele? Ele pode se tornar extremamente complexo, porque você tem criação de recursos dentro da Amazon que precisam ser sincronizados. Exemplo, você precisa criar uma instância, instalar o sistema lá, depois instalar o banco de dados, mas talvez o RDS demore mais tempo para criar o seu banco do que a instância, então o script precisa ficar esperando. Existe também a sequência, eu só posso atachar uma instância dentro de um load balancer se o load balancer já estiver criado, ou se as instâncias já estiverem num ponto que podem ser atachadas ao load balancer. Então, imagina que é um script rodando, então ele precisa esperar. Então tem essa questão do síncrono e assíncrono, então tem várias coisas complexas. Um script para criar uma infraestrutura completa, ele pode chegar aí a milhares de linhas. Se você quer reaproveitar scripts, ele pode se tornar aí 20, 30, 50 arquivos diferentes. Mas essa é a maneira com que as grandes empresas, eu diria até médias empresas, fazem hoje em dia. Porque a infraestrutura no código te permite criar, recriar e modificar tudo através de código e não através do console. O console, eu vou mostrar para vocês via console, porque o console ele é didático. Porque você vai conseguir me ver aqui, você vê que eu estou falando com você, com o console na sua frente, faz algum sentido. Mas o console, na vida real, pode te dar dor de cabeça, tá bom? Então, vou mostrar o console para essa nossa aula de maneira didática. Mas virão aulas sobre o CloudFormation, porque é assim que é feito lá na escola de gente grande, tá bom? O CLI é útil para muitas coisas, a gente vai se deparar com eles aí em outras aulas, eu vou te mostrar por que ele é útil, mas criar infraestrutura no CLI, talvez se você tiver um script que está fazendo alguma determinada função, ou mesmo funções lambda, sem querer complicar muito o assunto, mas funções lambda dentro da infraestrutura da Amazon, pode usar o CLI para fazer provisionamento, isso é muito legal, mas eu acho que criar a infraestrutura usando o CLI, não sei, tá bom? Tem as minhas reservas. Então, beleza. Dito isso, vamos lá para o console. Como que eu crio uma nova aplicação no Beanstalk? Ok. Application name. Então, vamos criar aqui a nossa application chamado Cloudly, né? Então, Cloudly, tudo sobre computação em nuvem, tá? Lembra das tags, né? Então, é uma boa prática, né? Colocar tags. Então, vou colocar aqui o meu amigo ambiente. Vou chamar o ambiente de prod, né? E vou colocar aqui versão, por exemplo, versão 1. E vou criar, tá? Criei o meu amigo application e agora eu vou criar o environment. Então, por que tem essa diferenciação entre application e environment? Pensa assim, você tem a sua solução, no nosso caso é chamado Cloudly, eu posso ter um ambiente dev, um ambiente test e um ambiente prod. Por isso que tem essas diferenciações de ambientes, tá bom? Então eu vou criar um ambiente. O ambiente no Beanstalk ele tem dois tipos. O primeiro é o Web Server e o outro é o Worker. Vamos focar no Web Server, que é nosso foco da aula, que ele diz aqui, ó, rodar um website, uma aplicação web ou uma API que serve requisições HTTP. É isso mesmo que a gente precisa. Beleza. Nome do meu ambiente. Eu vou colocar aqui prod, mas você pode colocar o nome que você quiser. Toda aplicação dentro do Beanstalk ganha um domínio desse tipo aqui, que aqui é o nome da região, .elasticbeanstalk.com. Por quê? Eu preciso ter uma URL que não seja URL oficial para poder testar minha aplicação na minha migração. Lembra que eu mostrei a estratégia? Então, antes de virar o DNS, eu tenho domínios temporários onde eu posso ver a aplicação funcionando, etc e tal. Ok? Questão do domínio aqui, eu vou colocar Cloudly, fica aí a seu critério, né? Prod, e eu vou ver se ele já existe, vamos ver. Está disponível, bacana. Descrição, aqui é o ambiente
prod para o projeto Cloud, ok? A plataforma. Atualmente o Beanstalk vai te dar essas opções de plataforma, tá? Então eu tenho aqui, eu posso rodar Docker, né, imagens do Docker, posso rodar Docker multi-containers, posso rodar esse Packer Builder, eu posso rodar a linguagem Go, o .NET que roda em Windows, Java, Node, Ruby, PHP, Python, Tomcat e tenho coisas do Docker que são pré-configuradas. Essa é a lista de plataformas pré-configuradas do Beanstalk, mas se você não tem, não pode ou não quer escolher nenhuma das pré-configuradas, você pode criar a sua plataforma customizada, tá bom? Tópico avançado para a gente discutir no futuro. No meu caso, eu preciso do PHP. Lembra que é PHP mais QL, eu preciso de um PHPzão mesmo lá, nada mais que isso, tá bom? O código, né? Lembra que o Beanstalk faz a publicação do sistema automaticamente. Então aqui pelo console, ele já pede para que eu faça um upload ou que eu indique para ele qual é a versão da minha aplicação que ele vai instalar. O console pede isso. Eu sei que a gente está criando, a gente não rodou nenhum pipeline ainda, então ele pede isso. O que eu fiz para poder passar desse passo? Eu tenho um zip com um arquivo index.html lá dentro, que não tem nada, criei esse zipzinho só para poder passar desse passo. Ou você pode colocar o Sample Application aqui, que é uma aplicação PHP que a Amazon faz, só para você passar desse passo. Eu vou usar esse só para mostrar para vocês, tá? Mas eu poderia fazer o upload do código aqui, ou usar uma versão existente. Mas como eu acabei de criar, eu não tenho versão existente, né? Isso é meio estranho. Qual que é outra alternativa? Você cria a aplicação, sobe uma versão e aí cria o environment aqui dentro. Aí essa opção vai estar disponível para você, tá bom? Então vamos lá, ó. Sample Application. Ao invés de dar um Create Environment aqui, eu quero More Options, eu quero mais informações. Porque eu sei que a plataforma do PHP tem vários tipos e várias coisas que eu vou mostrar para você aqui. Olha o tanto de opções que o Beanstalk dá para você aí com um clique. Primeira coisa, quais são as configurações possíveis do Beanstalk? Eu tenho Single Instance, quer dizer, uma instância só funcionando, é uma instância EC2 que ela vai estar lá rodando. Eu posso usar Single Instance usando uma instância Spot, que aí você pode derrubar o valor da sua instância em até 80%. A Amazon tem essa EC2 Spot, que é um tipo de instância que fica disponível lá devido às demandas de instâncias que não foram utilizadas. Eles fazem tipo uma xepa de instâncias EC2, tá bom? Mais informações aí a gente fala em outra oportunidade. Mas o mais importante é você saber que o custo é realmente muito inferior, só que essas instâncias spots elas não estão sempre disponíveis, depende da demanda, talvez ela não esteja disponível, tá bom? Eu posso selecionar alta disponibilidade, né, e alta disponibilidade usando instâncias spot ou sob demanda. E eu posso falar, não, eu não quero nada disso, eu quero fazer tudo do meu jeito. Para esse nosso exemplo, eu vou usar o High Availability porque é o jeito mais simples de explicar, mas eu recomendo fortemente que você perca ou invista, né, o seu tempo em criar um tipo, né, criar ambientes diferentes para cada tipo aqui, para você entender como é que isso é feito, tá bom? Aqui é um passo fundamental que ele está tão pequenininho que é fácil de esquecer, mas é a versão do PHP. Eu mostrei ali, eu acho que na outra aula eu mostrei para você qual é a versão que a gente está usando. A gente está usando a 5.6, né, com o Linux 2.9.2. O Linux para mim não importa muito não, na verdade o que importa para mim aqui é realmente a versão do PHP. A aplicação do cliente tem alguns problemas com o PHP 7 ainda, a gente tinha que usar o 5.6, o 5.4 e o 5.5, né, tem uma diferença bem razoável entre essas versões de PHP, apesar de serem números próximos. A versão 5.6 é a última estável antes do 7. E para não escolher um Linux inferior, não sei qual que é a diferença, como eu disse, isso para mim não importa, eu vou pegar o Linux 2.9.2, tá?
esse é o caso do nosso cliente. Eu poderia, como a gente está rodando uma aplicação de exemplo, eu poderia colocar o 7 sem maiores problemas. E ele me avisa aqui, ó, tem uma versão nova disponível para você lá, cara. Então você está usando uma versão antiga, você está ciente disso. Beleza. Troquei aqui a minha querida plataforma, vamos esperar o Beanstalk rodar, rodou. E eu lembro que eu escolhi High Availability, alta disponibilidade. Qual que é a grande diferença entre Single Instance e High Availability? É que na High Availability a sua aplicação está sempre disponível através das técnicas de usar um Load Balancer com o Autoscaling configurado. Poxa, Guilherme, o que é Autoscaling? O que é Load Balancer? Eu vou falar rapidinho aqui. O Autoscaling é a capacidade da infraestrutura de crescer e diminuir sob a demanda, então é autoescalável, né? E o Load Balancer é o balanceador de carga. Então imagina que você tem 3 instâncias rodando, o balanceador de carga sabe qual instância está mais ocupada e qual está menos ocupada, e quando a requisição chega para ele, quando o seu usuário entra no sistema ou entra no seu site, quem recebe esse usuário é o Load Balancer, e ele olha para as instâncias e pergunta quem está mais disponível. Então a instância A, B ou C. Então ele manda hora para B, hora para A, hora para C. Ele tem inteligência suficiente para saber que determinadas requisições do mesmo cliente podem ir ou não para a mesma instância por questões técnicas, de sessão, etc. Ou você pode deixar isso bastante aberto e ele escolhe ali baseado numa série de regras. Essas regras você pode determinar e existem vários tipos de load balancer, existem vários tipos de balanceadores de carga. Mas para que você tenha a sua aplicação de alta disponibilidade, isso é, de high availability, você precisa de um balanceador de carga. Por quê? Quando ele tem, por exemplo, 3 instâncias, ele percebe que a instância C está com problemas, travou, está enfrentando problemas de rede, ele automaticamente diz para o auto-scaling, olha, a instância C parou de funcionar. E aí o auto-scaling vai lá, mata a instância e coloca outra no lugar e diz para o load balancer, aqui está uma nova instância para você trabalhar. Tá? Maneira bem simplista. É lógico que existem várias variáveis e várias coisas que você precisa se preocupar com esse auto-scaling com o load balancer, mas isso que é, em linhas gerais, high availability, principalmente aqui no Elastic Beanstalk. Ok? Legal. Plataforma 5.6 rodando, nosso Linux aqui, e aí eu tenho software, instâncias, capacidade, load balancer, o balanceador de cargas, updates e deployments, segurança, monitoramento, atualizações gerenciadas, notificações, configurações de network, database e as tags. Olha quanta coisa, são 3, 6, 9, 12 sessões. Cada sessão do Beanstalk tem um objetivo, né, conforme eu disse aí, conforme os títulos. Tá? Dentro de cada uma aqui existem inúmeras configurações que nós podemos fazer. Recapitulando, por que usar o Beanstalk? Porque aqui o Beanstalk é um serviço gerenciado, onde eu tenho um lugar que eu determino as minhas configurações e o Beanstalk faz o provisionamento da minha infraestrutura usando o CloudFormation. Lembra que eu falei do script, da infraestrutura como código? O que o Beanstalk está fazendo por detrás ali do backstage, né? O que ele está fazendo nos bastidores? Ele está criando scripts CloudFormation para a gente e rodando esses scripts. Então, poxa, é o console, mas com infraestrutura como código. E é isso que eu acho que é a combinação ideal se você não quer enfiar a cara no código e ficar digitando tudo, sabendo todos os comandos. Por isso que o Beanstalk foi escolhido, por isso que o Beanstalk continua funcionando e por isso que o Beanstalk é sucesso, tá? Sucesso. Se alguém te falou que o Beanstalk... Ó, mostra pra ele, mostra pro seu coleguinha aí, o Beanstalk é fantástico. Legal. Estamos aqui na frente de 12 opções diferentes do Beanstalk. Cada uma delas vai dar bastante discussão para a gente e bastante opções. Tá? E eu quero te mostrar essas opções na próxima aula. Na próxima aula nós vamos continuar daqui onde a gente parou. Tá? Vou te mostrar como que você configura cada parte, claro, baseado nas suas necessidades e principalmente a parte do banco de dados. Quero te falar
se você deve ou não incluir o banco de dados dentro do Beanstalk, se sim, qual é a vantagem, se não, qual é a desvantagem, tá bom? Te vejo na próxima aula, foi um prazerzaço mostrar aqui o Bitbucket para você, o deployment rolando e também fazer o início da configuração do Beanstalk. Eu te vejo na próxima aula, um grande abraço.